Esse vídeo aqui é para deixar a gente bem esperto com relação ao Corinthians, ao Mário ficar esperto com a arbitragem do Campeonato Brasileiro. Vou até colocar aqui, vou dar uma olhada, porque é importante a classificação do Fluminense no Campeonato Brasileiro, pensando em arbitragem, as próximas rodadas, a gente ser prejudicado, a imprensa vibrou, muita gente feliz, adversários com a treta entre Marcelo e a diretoria, a dispensa do Marcelo, todo mundo tá achando que o ambiente vai ficar muito ruim a ponto de a gente entrar numa crise, contaminar todo mundo e o Fluminense entrar aí numa sequência de derrotas por causa dessa crise com o Marcelo. Por isso que eu falei no final do vídeo anterior, vê o vídeo até o final para vocês entenderem o que eu falei, principalmente no final do vídeo. A gente tem que focar no Internacional e nos próximos jogos. Esquecer esse papo de Marcelo. Esquecer da treta, confusão, que falou, que falaram, que disse há um ano atrás, que se confirmou, esse negócio. Esquece isso. Foca nos próximos jogos do Fluminense. Porque tá todo mundo querendo tirar esse foco do Fluminense, do Fluminense, da torcida do Fluminense, e tumultuar o ambiente. Tumultuar o ambiente. E o maior interessado em que o Fluminense, que é um dos grandes que está ali brigando para não cair, nosso maior adversário é o Corinthians. Fica esperto. Porque, ó, Juventude, Cuiabá, Atlético Goianiense, Cuiabá e Atlético Goianiense, na minha opinião, já até caiu. Juventude pode ter alguma chance, algum respiro, mas não é um time de pequeno porte. Bragantino, mas o Corinthians está no tumulto. O problema é que o Corinthians está praticamente brigando com a gente para ver qual é o grande que vai cair. E o Corinthians está numa draga, está numa crise danada. Treinador, ninguém curte o trabalho dele. Eles foram eliminados pelo Racing na Copa Sul-Americana, o time não vem jogando bem. E levar o Fluminense para esse tumulto, para esse clima ruim, é bom para eles. É bom para eles. Por isso que a gente vê gente da imprensa, de São Paulo principalmente, repercutindo, incentivando, fomentando essa treta do Marcelo com o Mano, essa confusão no Fluminense e agora essa novidade que o Neto está trazendo. A gente sabe muito bem que o Mário prometeu para o Arias que em janeiro ele vai sair na próxima janela para um clube europeu, da Turquia ou qualquer um. Vai chover proposta para o Arias em janeiro, porque ele é um jogador titular da seleção colombiana, que é o time da moda aqui na América do Sul, a seleção da moda. Então tá todo mundo de olho no Arias, e o Arias quer jogar na Europa. Não há motivo do Arias sair do Fluminense e ir para um time do Brasil, cara. E o Mário Bittencourt já ofereceu para ele uma renovação de contrato, ele tem um contrato longo com o Fluminense. O Mário ofereceu uma extensão desse contrato e um salário maior, na casa de 1 milhão. Eu sei que o Arias ele não recebe o que ele merece. Tem jogador, por exemplo, Felipe Melo, quase ganha muito mais do que ele. Entre Felipe Melo, o que o Felipe Melo representa dentro de campo, e o Arias é muito mais. Aliás, o Arias é maior do que todos os jogadores ali nesse momento. Maior até é mais importante do que o Cano. Dos ídolos, dos caras que ganharam a Libertadores no ano passado, pelo que ele jogou, pelo título que ele nos deu da Recopa Sul-Americana, fazendo 2 gols, e pelo que ele está fazendo em 2024, mesmo chateado com o clube, porque segundo o staff dele, o Mário não cumpriu o que foi prometido, dele sair na última janela, mas foi feito um outro acordo para que ele saia na próxima, mas que ele saia na próxima para a Europa. Mas tem gente do Corinthians querendo tumultuar. Então o Mário Bittencourt tem que ficar muito esperto, porque os últimos jogos do Fluminense é pênalti mal marcado, é 8 minutos de acréscimo, é um monte de erros de arbitragem. O Mário foi até mencionado na última súmula. O Mário chamando o árbitro de safado, não sei o que, vagabundo. Tu não vai apitar mais aqui. Ele extrapolou, o cara botou na súmula. Deve ter alguma punição pro Mário Bittencourt. Mas como ele não joga, dane-se. Então a arbitragem já tem uma má vontade com o Fluminense. A imprensa já tem uma má vontade com o Fluminense. E faltam 6 jogos pro Fluminense. E essa arbitragem que tem uma má vontade com o Fluminense continuar prejudicando, sabendo que a impunidade reina, né?
o cara é suspenso num jogo, como os últimos 3 árbitros foram, daqui a 2 ou 3 rodadas eles estarão de volta. E não é a profissão deles, eles estão ali ganhando um bico. Cada um tem sua profissão. O cara é marceneiro, o outro é carpinteiro e é árbitro de futebol. Então eles não vivem da arbitragem. Isso que é o problema da arbitragem amadora, não ser uma arbitragem profissional. Porque o cara, pô, eu tô suspenso pro próximo jogo? Tudo bem, é só um bico. Continuar meu trabalho lá, o outro é ortopedista, outro é dentista e por aí vai. Não pesa no bolso do cara ele ficar suspenso no jogo. Então tem que ficar atento a isso. Daqui a pouco ele não quer mais que esse árbitro apite, daí vem o Wilton Pereira Sampaio. Não quer o Wilton, vem Rafael Claus. Daqui a pouco não tem árbitro para apitar. Acho que a única que não prejudicou a gente ainda, acho que foi a Edna. E a Edna não apita jogo do Fluminense, é incrível. A Edna nunca aparece na relação de arbitragem, são sempre os mesmos caras. E a CBF tá cagando pro Fluminense. E pra emissora de TV, entre Corinthians e Fluminense cair pra Série B, eles preferem que o Fluminense caia. Pra imprensa, é melhor o Corinthians ficar na Série A do que o Fluminense. Se for escolher entre um e o outro, melhor o Fluminense cair pra eles. Aí vem aquele papo que tá devendo, não sei o quê, aquele papo com aquela idiotice que não sai do lugar, aquele reme-reme, aquele disco arranhado, que eles não tem razão pra usar isso aí. Por que eu tô falando isso? O Corinthians tem 35 pontos, o Fluminense tem 37, o Corinthians tá pior do que o Fluminense. Em pontuação, o Corinthians é o 15º, está a 1 ponto da zona de rebaixamento e o Fluminense está com 37. O Corinthians tem 2 pontos de diferença do Fluminense, 35 para 37. O Fluminense está em 13º, o Corinthians em 15º. Então, ver esse ambiente do Fluminense ficar pior do que já está, favorece a eles. Favorece, porque o Fluminense, desses times que estão brigando para não cair, é o que tem o melhor elenco. É o que tem mais força para sair. Porque olha só o que aconteceu. A notícia que saiu hoje parece brincadeira. O Neto, o ex-jogador, por meio de sua rádio, que falam que é o craque Neto, gordinho, que jogou no Corinthians, Palmeiras, Guarani. Por meio de sua rádio, o ex-jogador e comentarista Neto afirmou que que o Arias tem um acordo verbal com o Cruzeiro. Aqui no Brasil. Né? O Cruzeiro joga na Europa, não sabia que o Cruzeiro jogava na Europa, não. Novidade. O Cruzeiro é uma SAF. O Cruzeiro tem o Fernando Diniz. Não duvido que o Fernando Diniz tenha pedido a contratação do Arias. Se eu fosse ele, e se eu não fosse Fluminense, fosse Cruzeirense, eu pediria. Nem independente de ser Cruzeiro ou não, mas só ser o técnico do Cruzeiro, qual é o melhor atacante do futebol brasileiro? Arias. Não tem outro. O melhor atacante do futebol brasileiro é o Arias. Eu também pediria. Tá? Não duvido nada que isso tenha acontecido. O problema é o que o jogador quer e o que ele foi combinado com o Mário Bittencourt. Acho que o Mário não vai aceitar uma transferência. Ele ainda com contrato com o Fluminense até 2026, ele sai do Fluminense para o Cruzeiro. É inadmissível que o Mário aceite isso. Se ele não quiser ir para a Europa, quiser ir para o Cruzeiro, que ele cumpra o contrato com o Fluminense. E o Cruzeiro pague a multa rescisória para clubes brasileiros. Para tirar ele é simples. É Zé Fini. Cruzeiro vem, paga a multa rescisória e leva. Que é altíssima. Mas, pô, eu confio na palavra do Arias. Ele quer sair daqui em janeiro para a Europa. Se isso não for cumprido, que o Mário exija que ele cumpra o contrato até o final. Olha o que o Neto disse. Sei que o Arias já acertou verbalmente com o Cruzeiro. Verbalmente com o Cruzeiro. Ele já é jogador do Cruzeiro, hein? Foi pedido do Fernando Diniz. Aceito pelo Alexandre Matos, que é o diretor de futebol. E pelo presidente, que é o dono da SAF, o cara que comprou o Cruzeiro do Ronaldo Fenômeno. Então Arias não fica no Fluminense. Arias vai jogar no Cruzeiro a partir do ano que vem. Lembrando que o Arias tem contrato até agosto de 2026 com o Fluminense. É bom pro Neto, é bom pro Corinthians, é bom pra imprensa. Fazer com que o Fluminense fique mais conturbado ainda, a torcida reclame, ter uma instabilidade. O Arias vai pro Cruzeiro, que absurdo, não sei o que, a coisa começa a fomentar. A gente precisa ter calma, tranquilidade,
focar nesses últimos 6 jogos, cuidar da arbitragem, quem vai apitar os próximos jogos do Fluminense, cobrar da CBF e não entrar em pilha errada. O Arias sempre me pareceu um cara profissional, sempre um cara focado e um cara que respeita o Fluminense. Eu acho que ele não, acho que a chance disso ser mentira é muito grande. A chance disso não ser uma verdade é muito grande. Ou quem passou isso pro Neto tenha fomentado isso. Mas vamos ver, né? Futebol, a gente não pode dizer que botar a mão no fogo pra ninguém. Nem pro Arias, nem pro Neto, pra ninguém. Sabe como é que é o futebol e como é que essa gente é. Rapaziada, o Marcelo se despediu do Fluminense pelas redes sociais. Eu falei que não ia falar do Marcelo, mas como o cara se despediu, vamos ler aqui rapidinho a despedida do Marcelo. Ele disse o seguinte nas redes sociais: eu vivi uma etapa magnífica no Fluminense. Há quase 2 anos decidi voltar, motivado pela ligação sentimental com o time. Participei de momentos inesquecíveis, como a conquista da primeira Copa Libertadores da história do clube. Meu nome ficará eternamente no reformado estádio Marcelo Vieira, local onde treinam todos os dias os nossos moleques de Xerém. Quero agradecer a minha mulher, aos meus filhos, por estarem sempre ao meu lado e por todo o sacrifício que fizeram por mim. Tenho orgulho do que conquistei e agradeço a todos que tornaram esse momento único, especialmente ao presidente Mário Bittencourt, funcionários e os meus companheiros de equipe. Ele agradeceu o Mário, agradeceu os funcionários, que o pessoal diz que ele maltrata, e agradeceu aos jogadores que ficaram ao lado do presidente na hora da rescisão do contrato. Agradeço também aos tricolores pelo apoio. Sempre levarei o Fluminense em meu coração. A verdade, como o sol, sempre sairá. A verdade, como o sol, sempre sairá. M12, hashtag M12. Marcelo se despedindo do Fluminense nas redes sociais. Deixou bem claro que a verdade é como o sol, todo dia vai raiar, não é isso que ele quis dizer? Uma hora a verdade vai aparecer e a gente vai entender os pormenores disso tudo. Agradeceu aos funcionários, agradeceu aos jogadores, agradeceu a todo mundo. E eu também vou agradecer ao Marcelo pelo título carioca, pela Libertadores e pela Recopa Sul-Americana, pelos bons momentos. Agradecer por ele ter voltado ao Fluminense e ter colocado o nome dele na história. Isso ninguém vai apagar, nem ele próprio vai apagar o nome dele na história do Fluminense. Então, muito obrigado, que ele siga a vida dele e que seja muito feliz, e o Fluminense também. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tô indo nessa, tá?